Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 14 a 18. Depois disto, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que estás são. Não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Foi aquele homem anunciar aos judeus que era Jesus quem o tinha curado. Por isto, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas ao sábado. Mas Jesus respondeu-lhes: Meu Pai não cessa de operar, e eu opero também. Por isso, os judeus procuravam com maior ardor matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Palavra da salvação. Comentário: João 5, de 14 a 17. São João Crisóstomo. Este homem, uma vez curado, não buscou o ruído tumultuoso do mundo, nem se entregou aos prazeres sensuais ou à vanglória, mas foi direto ao templo, o que prova seu remontado espírito religioso. Depois disso, Jesus encontrou-o no templo. Por essas palavras, ficamos sabendo, por primeiro, que a doença que acometia o paralítico era efeito de seus pecados. Como, na maior parte do tempo, estamos insensíveis aos males da alma, ao passo que, inversamente, à vista do menor ferimento no corpo, tomamos todas as providências para tratá-lo. Deus fere-nos o corpo em punição dos pecados da alma, e, em segundo lugar, que o inferno existe, e, finalmente, que o castigo de que padecem os condenados é longo e sem fim. Há, entretanto, quem ouse perguntar: por que o pecado de um instante enseja o suplício eterno? Acaso o paralítico pecou tantos anos quantos foram os anos em que esteve doente? Daí concluímos que a gravidade do pecado não se mede pelo tempo empregado para cometê-lo, mas pela sua própria natureza. Desta passagem ainda se infere que, a recairmos nos mesmos pecados pelos quais Deus já nos castigou severamente, de justiça penas ainda maiores nos aguardam, porque aquele a quem o primeiro castigo não tornou melhor, deve esperar, em punição de sua insensibilidade e de seu desprezo, suplício bem mais terrível. No caso, porém, de não sermos punidos cá embaixo por todos os nossos pecados, não nos fiemos, porquanto esse fato deixa pressentir vindouras punições severas. Todavia, nem todas as enfermidades são castigo de pecados, mas muitas de fato o são. Umas sucedem por causa de nossa negligência, outras não nos são enviadas como o foram a Jó, isto é, para nos experimentar. Mas por que nosso Senhor lembra ao paralítico de seus pecados? Alguns, intentando vituperá-lo, disseram que tornou-se um dos acusadores de nosso Senhor, e por isso Jesus Cristo falou-lhe aquelas coisas. E quanto ao paralítico de que fala São Mateus, Mateus 9:2, porque a este também lhe foi dito: teus pecados te são perdoados. Não está aqui Jesus Cristo a repreendê-lo por seu passado, mas a prepará-lo para o porvir. Quando curou a outros, não mencionou-lhes os pecados, porquanto não eram culpados do que padeciam, senão que, como muitos, sofriam de alguma doença natural. Porém, por meio destes, admoesta os demais. Afora isto, também se pode dizer que Nosso Senhor conhecia-lhe a paciência e sabia, portanto, que levaria a bem a reprimenda. Ao mesmo tempo, dá mostras de sua divindade ao falar-lhe por essas palavras: não peques mais, porque manifesta que está ciente de todos os pecados que cometera. Não era insensível a ponto de, tendo sido curado e bem aconselhado, dizer mal de seu benfeitor. De fato, se tivesse intenção de acusar o Salvador, ter-lhes-ia mencionado apenas a violação do sábado, sem apontar-lhes a mesma cura. Porém, procedeu de modo inverso, pois que não disse: Jesus,
mandou-me tomar o leito, o que soaria como um crime nos ouvidos dos judeus, senão Jesus me curou. Quando Jesus desejava excusar os discípulos, invocava o exemplo de Davi, servidor de Deus. Quando, porém, ele mesmo estava em questão, refugiava-se no seu Pai. É para notar que não se justifica nosso Senhor exclusivamente como homem, tampouco o faz somente como Deus, mas falo ora de um modo, ora de outro, pois tensionava crescer em duas coisas, a graça de seu advento e o mistério da divindade. Estabeleceu aqui, pois, perfeita igualdade com o Pai ao dirigir-se-lhe de maneira especial, dizendo: meu Pai, e ao pôr em efeito as mesmas obras que ele. Por isso, os judeus procuravam com maior ardor matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Se, porém, não fosse seu filho natural e consubstancial, sua justificativa seria pior do que o mesmo crime que lhe imputavam. Um homem não poderia excusar-se de ter violado a lei, alegando que o rei também o fizera. Aqui, como a dignidade do filho é igual à do pai, a justificativa dada por nosso Senhor não deixa nada a desejar. O pai, que segue a operar mesmo em dia de sábado, não pode ser arguido de crime, e o mesmo vale para o filho. Aqueles que não se dispõem de boa mente a acolher esta doutrina asseveram que Jesus não se disse igual ao Pai e que, a rigor, foram judeus que lançaram essa suspeita. Meditemos aqui segundo o que dissemos mais acima. É fora de questão que os judeus perseguiam a Jesus Cristo porque ele violava o sábado e assegurava ter Deus como por Pai. Portanto, esse dizer, fazendo-se igual a Deus, deve ser entendido no mesmo sentido das palavras que o precederam, isto é, por modo literal. Não quisera nosso Senhor assentar claramente essa verdade. Fora uma simples suspeita dos judeus, não os deixaria no erro e presto retificá-lo-ia. Tampouco haveria de o próprio evangelista omitir o fato. Com efeito, teria procedido como fizera em outra ocasião, quando disse Jesus aos judeus: destruí este templo. Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 19 a 20. Em verdade vos digo, o Filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma, mas somente o que vir fazer ao Pai. Porque tudo o que fizer o Pai, o faz igualmente o Filho. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que fez, e lhe mostrará maiores obras do que estas, até o ponto de vós ficardes admirados. Palavra da salvação. Comentário João 5, de 19 a 20, Santo Hilário. Pelo que toca à violação do sábado, de que lhe acusavam os judeus, redargui-lhes nosso Senhor: meu Pai não cessa de operar, e eu opero também. Para que advertissem, operava autorizado pelo seu exemplo, e que quanto fazia devia ser havido por obra do Pai. A acusação, fruto da inveja que lhe dirigiam, a saber, que tensionava se fazer igual ao Pai, retorquiu-lhes, dizendo do seu divino nascimento e de sua poderosa natureza. Em verdade vos digo, o Filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma, mas somente o que vir fazer ao Pai. Disse nosso Senhor que o Filho nada pode de si, para que aquela igualdade proclamada não acabasse por apagar em suas mentes a distinção que ia entre ele e o Pai quanto ao nascimento. Porque permanecesse intacta
nossa fé no Pai e no Filho, nosso Senhor, põe a lume o mistério de seu nascimento. Com efeito, o ser engendrado comunicou-lhe o poder de agir, não segundo um acúmulo sucessivo da força necessária para cada ação em particular, senão que fundado de antemão no próprio ato de conhecer. Mais ainda, esse conhecer não deriva do observar a operação do Pai sobre os entes corpóreos. Não, o Filho nasceu do Pai e sabe que pode quanto vir fazer ao Pai, porque está cônscio de possuir em si a natureza e o poder do Pai. Deus, com efeito, não vê, como nós outros, por meio dos olhos do corpo, mas o ver nele acha-se por inteiro no seu poder natural. E empregou as palavras tudo e igualmente para dar a conhecer a virtude de sua natureza. A mesma natureza compartilham-na Pai e Filho, justamente porque operam em igualdade. Todavia, tudo o que faz o Pai, o faz igualmente o Filho. Isto é, essa semelhança no agir é precisamente o que exclui a identificação total entre ambos. Eis, pois, o ensinamento da verdadeira fé, pelo que é do nascimento do Filho de Deus. Nesta mesma passagem, fica expressa não só a identidade de natureza, tudo o que fizer o Pai, senão também a distinção entre este e Filho engendrado, igualmente, semelhantemente. Não é com efeito, e guardemo-nos de pensá-lo, por ignorância, que o Filho de Deus tem necessidade desta manifestação. Essa doutrina é de apoio a induzir em nosso espírito a fé no nascimento do Filho, pela qual cremos que o Filho subsiste no Pai subsistente. Fala aqui a palavra de Deus com extrema prudência e cuidado. Não ponderem a conta da ambiguidade dos termos empregados, sejam duas naturezas distintas. Por tal razão, nos diz que as obras do Pai foram reveladas ao Filho, e não que este recebeu para operar natureza e forças particulares, de modo que a revelação do Pai ao Filho é a mesma geração do Filho, a quem o amor do Pai comunica, por este meio, o conhecimento das obras que deseja criar. Comentário: João 5, de 19 a 20. Santo Agostinho. Alguns que se pretendem cristãos, a saber, os hereges chamados arianos, asseveram que o Filho, que tomou para si nossa carne, é inferior ao Pai, e fundamentam a calúnia nesses termos. Observa nessas palavras que Jesus, ao dar tino de que os judeus se inquietavam porque se fazia igual ao Pai, se apressa em desfazer-lhes essa noção. Por quê? Acrescem: aquele que nada pode de si, mas somente o que vir fazer ao Pai, é-lhe necessariamente inferior, e não seu igual. Ora, concluem, se o Verbo era Deus, há, portanto, um Deus superior e um inferior, e adoramos os dois, não apenas um. Como a dizer: por que vos escandalizeis quando afirmo não só que Deus é meu Pai, senão ainda que somos iguais? Sou-lhe igual, e contudo ele me engendrou. Sou-lhe igual. Mas de tal sorte que não foi ele que procedeu de mim, mas inversamente. Ora, no Filho, ser e poder perfazem uma só e mesma coisa, e como ele é consubstancial ao Pai, o poder daquele vem diretamente deste. Portanto, como o Filho não engendrou-se a si mesmo,
nada pode fazer de si, mas somente o que vira o Pai fazer. Este ver não é senão o ser engendrado. A visão aí não difere da substância. Tudo o que é, recebeu-o do Pai. A interpretarmos essas palavras no sentido de que o Filho de Deus é menor porque se revestiu da forma humana, seria preciso que admitíssemos, como consequência, que o Pai foi quem por primeiro caminhou sobre as águas, e de maneira semelhante para todas as ações do Filho na carne, enquanto viveu entre os homens. Mas quem seria insensato o suficiente para acreditar nisso? Ora, o que foi dito não atesta falta de poder do Filho, mas, ao contrário, a filiação divina que recebeu do Pai, e, com efeito, faz a glória do Onipotente, tanto o não poder mudar, quanto o não poder morrer. Faria o que não viu fazer o Pai, se pudera fazer o que o Pai não faz pelo Filho, isto é, se pudera pecar, o que não convém à natureza de bondade imutável que o Pai engendrou. Portanto, para ele, o não poder pecar não lhe atesta a impotência, mas ao contrário, o poder. Como dissesse que fazia tudo o que o Pai fazia, e de modo semelhante a este, acresce, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, o que parece estar ligado ao que disse mais acima. O Filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma, mas somente o que vir fazer o Pai, porque tudo o que fizer o Pai, o faz igualmente o Filho. Aqui, o cogitar dos mortais se confunde e interpretam essas palavras do seguinte modo: acaso o Pai age distanciado do Filho, para que éste possa observá-lo, como um artesão que ensinasse ao Filho os segredos da própria arte, até que se torne capaz de trabalhar por si mesmo? Quer dizer, o Filho não agiria ao mesmo passo que o Pai, pois teria de observá-lo? Ao admitirmos como inconteste que o Pai faz tudo pelo Filho, devemos admitir que também lhe mostra o que há de fazer antes de agir. Ademais, onde haveria o Pai de lhe mostrar de fazer, senão ao próprio Filho pelo qual age? Se o Pai serve de exemplo ao Filho, no sentido de que este tem de observá-lo para aprender a agir, que restaria da indivisibilidade da Trindade? Não é, pois, ao agir que o Pai mostra ao Filho o que está a fazer, mas no demonstrar já opera através do Filho. Com efeito, contempla que o Pai, antes de agir, lhe dá a conhecer. É da demonstração do Pai e da visão do Filho que resulta a ação que aquele faz por este. Contudo, alguém poderia objetar: mostro a meu filho o que desejo que faça. Ele o faz. Portanto, de certo modo, operei através dele. É verdade. Todavia, para tanto, é preciso que lhe fales por palavras que são diferentes de ti, ao passo que o Filho é ele próprio, a palavra do Pai. Acaso o Pai se serve da palavra para falar a palavra? Ou então, como é o Filho a palavra por excelência do Pai, deve-se admitir que há entre os dois certa troca de palavras de ordem inferior? Deveríamos crer que um só criado e passageiro saiu da boca do Pai para soar nos ouvidos do Filho? Afasta do teu entendimento toda imagem corpórea, para que não vejas aqui senão simplicidade, se tu mesmo fores simples.
Se não puderes compreender o que é Deus, ao menos compreende o que não é. Já tens muito a ganhar se afastares dos teus pensamentos noções contrárias à natureza divina. Considera esta imagem da verdade que te dou. Na tua alma, a memória e o pensamento. Quando, por exemplo, a memória representa ao pensamento a cidade de Cartago, torna presente, ao mesmo tempo, a tua inteligência atenta, o que existia nela memória antes que a tua atenção se voltasse para esse lado. Eis a mostração da memória e a visão da inteligência. E tudo isso ocorre sem troca de palavras, sem que se empregue nenhum signo exterior. E, contudo, todo o conteúdo que tens na memória recebeste-o do exterior. O Pai, ao contrário, não recebeu de fora quanto mostra ao Filho. Tudo aqui se passa na pura interioridade, porque nenhuma criatura haveria de existir no exterior. Não recebera a existência do Pai pelo Filho, quando aquele mostra a este as coisas que criou, pois fez através do Filho, ao mesmo passo em que este as via. O Pai, portanto, engendra a visão do Filho, do mesmo modo que engendra ao próprio Filho. É, com efeito, a mostração do Pai que engendra a visão do Filho, e não ao revés. Se nos valêssemos de uma pura intuição perfeita, haveríamos de descobrir que o Pai não difere do ato pelo qual mostra a seu Filho, e este não é diferente do ato pelo qual vê o que lhe é mostrado. O ser filho, portanto, consiste no ver ao Pai. Mostra-lhe, pois, o Pai tudo quanto faz, e é deste que recebe o conhecimento de todas as coisas. Ver e nascer são uma só e mesma coisa para o Filho, que tira o conhecimento de todas as coisas do mesmo princípio que lhe comunica o ser, o nascimento e a existência eterna. Aquele que dissemos coeterno ao Pai, que o contempla, e ao fazê-lo existe, nos fala ainda da sucessão dos tempos. Ele mostrará maiores obras do que estas. Se há de lhe mostrar, quer dizer que ainda o não fez, e haverá de fazê-lo ao Filho e àqueles que o escutam, até ao ponto de vós ficardes admirados, acrescenta nosso Senhor. É difícil entender como pode o Pai eterno revelar no tempo novos conhecimentos ao Filho, que lhe é coeterno e que conhece tudo que existe no Pai. Quais seriam essas obras mais remontadas? A continuação do texto esclarece. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida àqueles que quer. De fato, é obra muito mais alteada ressuscitar os mortos do que curar enfermidades. Nosso Senhor, que até então falara como Deus, entra a falar como homem. Deus mostrará a seu Filho feito homem, pois obras maiores, a saber, a ressurreição dos corpos. Estes, com efeito, ressuscitarão graças à encarnação do Filho de Deus num tempo, ao passo que as almas o farão pela substância de Deus. É quando a alma toma parte da natureza de Deus que encontra a felicidade. Não é, de fato, ao entrar em comunhão com uma alma santa que uma alma enfraquecida acha felicidade. Do mesmo modo como a alma, que é inferior a Deus, comunica a vida ao corpo, que lhe é inferior. Não há senão um ser superior à alma, isto é, Deus, que lhe possa comunicar uma vida beata. Eis porque disse mais acima nosso Senhor, que o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz.
Ele demonstra como ressuscita as almas, pois que é por meio dos dois que ela é arrancada à morte, e não vivem senão porque Deus é a vida que há nelas. Pode-se ainda dizer que não é propriamente ao Filho, mas a nós que o Pai entrega essa revelação, como acresce o Salvador com estas palavras: até ao ponto de vós ficardes admirados, que explicam as precedentes. Ele mostrará maiores obras do que estas. Mas se é assim, por que não disse vos mostrará, mas mostrará o Filho? É que somos membros do Filho seu, que aprende à medida que sofre em nós, segundo está escrito. O que fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Do mesmo modo, se lhe perguntamos: como podes aprender, tu que conheces todas as coisas? Responder-nos-ia: quando um desses irmãos mais pequeninos aprende, sou eu mesmo que estou a aprender. Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 21 a 23. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos, ele lhes dá a vida, assim também o Filho dá vida àqueles que quer. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. O que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Palavra da salvação. Comentário João 5, de 21 a 23, São João Crisóstomo. Assim como deu-lhe a vida, isto é, o engendrou vivente, assim entregou-lhe todo o poder de julgar, ou seja, comunicou-lhe tal virtude por meio da geração. Serve-se aqui da expressão deu ao Filho para afastar qualquer noção que exclua a geração divina ou que postule a existência de dois pais. E diz ainda todo o poder de julgar, pois a ele cabe o punir e o recompensar, segundo o seu arbítrio. Do fato de que o pai gere o filho, se não deve concluir sejam substâncias diversas, e que não se lhes seja devida igual honra, pois que a honra do filho e a do pai falas uma nosso Senhor. Quanto é devido a um, tanto o é ao outro. Mas por essa razão, haveremos de dizer que o filho é o pai? Não, sem dúvida. Quem chama ao filho pai não está a honrar os dois, senão a confundi-los. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não incorre na sentença da condenação, mas passou da morte para a vida. Palavra da salvação. Comentário João 5, 24. Santo Agostinho. A vida eterna se perfaz no ouvir e no crer, mas principalmente no inteligir. A fé é uma como que escada da piedade, pela qual se alcança o seu fruto, a saber, o intelecto. O Salvador não diz, quem crê em mim, mas naquele que me enviou. Por que escutas uma coisa e crês noutra? Que quis dizer senão que a palavra daquele que o enviou estava nele? E em que consiste ouvir-lhe a palavra, senão em ouvi-lo a ele? Crê tu também naquele que o enviou. Quem nele crê também crê em mim, que sou o verbo do Pai. Mas que significam tais palavras? Acaso já existiu homem mais virtuoso que o apóstolo Paulo, que nos diz: pois é necessário que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5,10. Respondemos que a noção de julgamento comporta já a ideia de punição, já a de um simples exame.
De fato, todos haveremos de comparecer ao tribunal de Jesus Cristo, onde seremos julgados e separados. Aqui, contudo, fala nosso Senhor do julgamento que implica condenação e não incorre na sentença da condenação. Acresce, todavia, mas passou da morte para a vida, isto é, passou da morte da infidelidade à vida da fé, da morte da iniquidade à vida da justiça. Ou ainda, nosso Senhor tenciona te impedir de pensar que a fé há de te preservar da morte do corpo e te convencer de que tu tens de pagar a dívida de morte contraída pelo pecado de Adão. De fato, todos incorremos nela. Morrerás indubitavelmente, Gênesis 2,17, e não escaparás da sentença divina. Quitada a dívida de morte do homem velho, tu te revestirás da vida do homem novo e passarás da morte à vida. A qual vida? A vida eterna, pois que os mortos que ressuscitarem no fim dos tempos faloão para a vida eterna. Quanto a esta vida terrena, cuido não mereça propriamente o nome de vida, pois não há vida verdadeira senão a vida eterna. Flagramos os homens a viverem de um amor ardente por esta vida perecível e mortal, a se esforçarem por lutar contra o medo da morte e a fazerem quanto lhes seja possível, não para escaparem dela, mas para postergar a hora fatídica. Mas se tanto te esforças, te passas por tantos trabalhos com o fito de prolongar tua vida, por alguns dias, que esforços não deverias empregar para alcançar a vida eterna? E se chamamos prudentes aos que fazem o impossível para retardar a hora da morte e viver apenas alguns dias de sobejo, quanto de insensatez vai nisto de viver a perder aquele dia eterno? Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 25 a 26. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Com efeito, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. Palavra da salvação. Comentário João 5, de 25 a 26. Santo Hilário. Os hereges, cercados de todos os lados pela autoridade das Escrituras, estão como que obrigados a atribuir ao Filho força semelhante à do Pai, sem, contudo, conceder que partilham da mesma natureza. De fato, não atinam que a igualdade de poder não deriva senão da igualdade de natureza. Uma natureza inferior não pode receber jamais o poder doutra superior. Ora, não se pode negar que o Filho de Deus estava dotado de um poder igual ao do Pai, que ele mesmo afirma: tudo o que fizer o Pai, o faz igualmente o Filho. Esta igualdade de potência, com efeito, implica necessariamente igualdade de natureza. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. O termo vida aqui é sinônimo de natureza e essência. Nosso Senhor dá a saber que possui esta vida que lhe foi dada. A vida que está no Pai e no Filho é a natureza, a essência e a vida que engendra-se da vida, isto é, essência engendrada da essência. Como ela não é diferente do princípio seu, porque é vida que nasce da vida, possui, em virtude dessa origem, perfeita igualdade de natureza. O que nasce de um ser vivo possui a perfeição do viver desde o nascimento, sem a necessidade de criação de nova vida, pois o que foi engendrado de outro ser vivo não se constitui como uma nova natureza, porque sua vida não saiu do nada. Essa vida que nasce do seio mesmo de outra vida deve necessariamente possuir unidade de natureza e herdar-lhe toda a perfeição, de tal modo que passa a existir naquele que foi engendrado,
porque nele há vida verdadeira. A índole natureza humana nossa compõe-se de elementos bastante díspares, por onde esse modo de vida parece emergir de algo inanimado. Ela não subsiste totalmente da vida que recebeu através da geração e contém elementos vários que, uma vez desenvolvidos, perecem sem ter tido a sensação de viver. Em Deus, ao contrário, tudo o que existe é vivo, pois ele é a mesma vida. A vida não produz senão vida. É preciso distinguir entre o que dá e o que recebe. Não é correto supor que seja a mesma pessoa que dá e recebe, pois que um é vida por si mesmo, o outro, porém, afirma viver da vida que recebe do Pai. Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 27 a 29. E deu-lhe o poder de julgar, porque é filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá tempo em que todos os que se encontram nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que tiverem feito obras boas sairão para a ressurreição da vida, mas os que tiverem feito obras más sairão ressuscitados para a condenação. Palavra da salvação. Comentário: João 5, de 27 a 29. São João Crisóstomo. Por que nosso Senhor nos lembra continuamente das noções de julgamento, ressurreição e vida? Pois elas conduzem mais facilmente à fé espíritos os mais rebeldes. Quem está persuadido de que haverá de ressuscitar e pagar ao Filho de Deus a pena dos pecados que cometeu, de corrida e sem mais pensar busca propiciar o juiz, porque é filho do homem. Não vos admireis disto. Paulo de Samóstata dispõe o texto de maneira diversa. Deu-lhe o poder de julgar, porque é filho do homem. Essa maneira de ler contraria toda a lógica. O Salvador, com efeito, não recebeu o poder de julgar porque era homem. Se assim fosse, todos os homens teriam recebido o mesmo poder. Ele, ao contrário, é juiz porque filho inefável de Deus. Eis como se deve ler essa passagem. Não vos admireis de que ele é o filho do homem. Um dos grandes obstáculos a impedir que os judeus atinassem perfeitamente com seus ensinamentos é que cuidavam ser nosso Senhor um homem comum, ao passo que a doutrina que professava era muito superior à dos homens e à dos anjos, porque divina. Superando tal dificuldade, diz-lhes: não vos admireis de que é o filho do homem. E o explica. Porque virá tempo em que todos os que se encontram nos sepulcros ouvirão a sua voz. E por que não lhes disse: não vos admireis de que ele é o filho do homem, porquanto é ao mesmo tempo o filho de Deus? Ora, ele estava a falar da ressurreição como obra de Deus por excelência, e deixa que os ouvintes extraíam daí que era Deus e filho de Deus. Com efeito, na dinâmica do raciocínio, quando as proposições assentadas provam à farta a verdade que deveria ser estabelecida, é dispensável anunciar a conclusão. É para que o triunfo se faça ainda mais brilhante que deixa os impugnantes tirarem por si todas as consequências. Mais acima, quando nosso Senhor fala da ressurreição de Lázaro, não mencionou julgamento algum, porque Lázaro não ressuscitou para ser julgado. Quando, porém, fala da ressurreição geral, sempre faz menção da condenação vindoura. E os que tiverem feito obras boas sairão para a ressurreição da vida, mas os que tiverem feito obras más sairão ressuscitados para a condenação. Anteriormente dissera: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na sentença da condenação. Todavia, para não dar a entender que a fé basta para a salvação, acresce que se faz também necessário boas obras.
Os que tiverem feito boas obras sairão para a ressurreição da vida, mas os que tiverem feito obras más. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Julgo segundo o que ouço de meu Pai, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Comentário João 5, 30. Santo Agostinho. Estávamos ao ponto de o interpelar nesses termos. Sabemos que és tu, e não o Pai, que julgarás, mas haverás de fazê-lo conforme o Pai? Pelo que responde: não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Quando falava da ressurreição das almas, nosso Senhor não dizia ouço, mas vejo. Aqui, ao contrário, diz que ouve a voz do Pai a comandá-lo. Fala, portanto, enquanto homem, que, como tal, é menor que o Pai. Ou então, ao dizer, julgo segundo o que ouço, queria nosso Senhor, enquanto Filho do homem, destacar sua dependência em relação a Deus, ou mesmo em relação àquela natureza simples e imutável, que, recebida do Pai, pertence ao Filho, e para a qual ouvir, ver e ser são uma só e mesma coisa, de modo que a faculdade de ver e ouvir procedem do mesmo princípio de que procede a própria existência sua. E julga segundo o que ouve, porque o Verbo, tendo sido engendrado para a verdade, deve necessariamente julgar segundo a verdade. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ao falar nesses termos, tenciona nosso Senhor nos lembrar de que todo homem que, seguindo a própria vontade, e não a de seu Criador, não julgar segundo a justiça, obriga a Deus a lhe julgar justamente. Ao seguir a própria vontade e não a de Deus, cuidava escapar à morte, no que seu juízo extraviou-se da justiça. Fez, pois, sua vontade e com isso foi punido de morte, porque o juízo de Deus é justíssimo. E é a este juízo que se conforma o Filho ao não buscar realizar a própria vontade enquanto filho do homem. Não, com efeito, que sua vontade em nada interfira nesse juízo, mas porque essa vontade, que é sua, acha-se perfeitamente conformada com a do Pai. Ele não busca seguir a própria vontade, quer dizer, a vontade do Filho do Homem, no que ela tem de contrário à de Deus. Os homens, de fato, seguem a própria vontade toda vez que agem em oposição ao mandamento divino. Todavia, quando o que fazem por vontade própria está em conformidade com a vontade de Deus, não estão a seguir sua própria vontade, ou ainda, porque Jesus Cristo não existe de si mesmo, mas do Pai. O Filho único diz: não busco a minha vontade. Os homens, ao contrário, sempre buscam satisfazer a própria vontade. Façamos a vontade do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, pois que estão unidos na mesma vontade, poder e majestade.